Então, a gente já sabe o que é uma dízima periódica. A gente sabe que esse número, esse ente aqui, ó, matemático, ele é um elemento, são elementos que pertencem ao conjunto dos racionais, que é aquele Qzinho, né? Então a gente sabe que ele pertence a esse conjunto aqui, ó, conjuntos racionais, tá? E espera aí que tem gente entrando. Beleza. Então, o nosso objetivo aqui vai ser achar a fração geratriz dessas dízimas periódicas, tá? O que é uma fração geratriz? É a fração que gera essa dízima periódica, tá? Então, a dízima periódica, você sabe que é um número decimal com infinitas casas decimais. Essas casas decimais, elas têm um período, uma sequência que se repete, né? Mais um entrando aí. E o nosso objetivo vai ser justamente achar a fração geratriz dessas dízimas periódicas. E aí a gente vai poder repartir em vários casos, tá? Então, veja que, por enquanto, assim, ó, eu vou explicar os métodos para vocês de como achar a fração geratriz. Eu não vou explicar os porquês desse método, porque isso aí vai ser um assunto que a gente vai ver no segundo ano, tá? Então, eu vou dar a receita de bolo. Então, assim, ó, para achar a fração geratriz, a gente faz isso, isso e isso, tá? Então, não vamos se preocupar muito com o porquê de ser dessa forma. A gente vai ver o método, vai ver como é que faz o método, e aí a gente vai aplicar esse método, tá? Então, para isso, a gente precisa ver os casos de dízima periódica, né? Então, uma dízima periódica pode ter várias formas, né? Então, a gente vai começar aqui, ó, com um caso simples, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui uma dízima que seja assim, ó, 7,222. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Cujo período é 2. A gente pode representar ela assim, ó, 7,2 com esse tracinho em cima. O que é esse tracinho em cima? Esse tracinho você vai fazer em cima do período, que é a parte que se repete, tá? Isso indicando então que o 2 vai se repetir. Então o que a gente tem aqui, ó, tá? A gente tem esse primeiro elemento, que é a parte inteira dessa dízima. Parte inteira, que a gente vai denotar aqui, ó, por PI. A gente vai usar isso aqui, ó, PI. Tá? Então, PI é a parte inteira, tá? Esse cara aqui, ó, que é o 2, que é o elemento que se repete, tô destacando aqui fraquinho, ó. Esse cara aqui é o período. Que a gente vai denotar por P. Então, o que é o período para a gente? É a parte que se repete da dízima.
Bom, esse é um caso de uma dízima periódica. Ainda eu não estou falando em como achar a fração geratriz, eu só estou mostrando para vocês os elementos de uma dízima periódica. Uma outra situação que a gente pode ter é a seguinte, ó, né? Nesse caso, né, se você notar, o nosso período ele tem um único algarismo. Esse algarismo é o 2, então a gente não vai dizer que o período é o 2, 2, 2, 2. O período é o 2. Por que é o 2? Porque é o 2 que se repete. Tá? Então, o nosso período tem um algarismo, nesse caso. Então, a gente poderia ter uma outra situação, por exemplo, assim. Ó. Imagine que eu tenha uma dízima assim. Ó, 0,31 42 42 42. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Note que o período dela é o 42, então a gente pode reescrever essa dízima periódica assim, ó. 0,31 e a gente pode escrever assim, ó, 42. Só que note que o tracinho em cima só vai no 42, porque ele que é o nosso período. Então, note que o tracinho ele só vai em cima de quem se repete. E note também, além disso, que neste caso o nosso período ele é composto por dois algarismos, o 4 e o 2. E o que vem antes? O que é esse 31 que vem antes? Tá? Esse 31 que vem antes é o que nós chamamos de antiperíodo. Tá? Esse cara aqui é o que nós chamamos de antiperíodo. E a gente vai denotar ele por AP. Período P, antiperíodo AP. Certo? Professora, tem uma pergunta. Pode perguntar. É considerado uma dízima periódica quando é tipo, sei lá, 2,2223? Como é que é teu exemplo? 2,22223. Isso aqui, né? É. Bom, isso aqui não é uma dízima periódica, porque para ser uma dízima periódica, você precisa ter infinitas casas decimais. Se você coloca aqui 3 pontinhos, por exemplo, a escrita está um pouco equivocada porque eu não consigo definir quem é o período. Então dá a entender que isso aqui é um número irracional. Assim, o que eu quero dizer com um número irracional? Que você não tem um algarismo ou um elemento que se repete. Então, como que você define quem que é o período? Você precisa colocar ele pelo menos 3 vezes para definir bem quem é o período. Então, por exemplo, se eu escrevo isso aqui, 2,222 e coloco aqui 3 e uma barrinha em cima, agora eu estou definindo o quê? Que isso é uma dízima periódica cujo período é 3. A partir da quarta casa decimal, todos os elementos vão se repetir e serão iguais a 3. Ou eu poderia ter uma situação assim, 2,2223 e colocar aqui em cima, do 2 e do 3. Então eu sei que os próximos elementos sempre serão 2 e 3. Não sei se eu me fiz claro. Sim, obrigada. Entendi. Legal. Muito bem. Muito bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém disse nada, mas acho que tá tudo bem. Então, beleza. Se tiver dúvida aí, vocês podem abrir o microfone, escrever, perguntar. Só vou pedir que quando vocês escreverem no chat aí, alguém só me avise, porque eu não consigo escutar, tá? Não consigo ver aqui e não sinaliza para mim. Muito bem, né?
Então, algumas coisas que a gente precisa saber para construir, para achar as frações geratrizes, né? Então, algumas premissas que a gente tem que saber. Então, assim, ó, vou colocar aqui fração geratriz. O que é a fração geratriz? Fração que gera a dízima periódica, certo? Isso que é uma fração geratriz. Tá, e aí? Como é que a gente acha essa fração geratriz? Então, vamos primeiro tem algumas regras elementares que a gente precisa saber. A primeira delas é a seguinte, ó. No denominador dessa fração, cada algarismo do período será associado a um número 9 no denominador. Já vou explicar isso aqui. Primeiro estou escrevendo, tá? Para vocês verem como é que funciona. Segunda situação ainda no denominador. Cada algarismo do antiperíodo será associado a um número 0 no denominador. Tá, mas eu não entendi isso assim. Como assim esse associado? Não ficou muito claro essa história aí. Como é que funciona? Não, tudo bem, vamos explicar isso aí. Vamos para alguns exemplos então, tá? Os exemplos mais elementares. Então, lembrando, né? Só algumas observações aqui, ó. Cara, apaguei, não acredito, mano. Ó que doido, cara. Apaguei, velho. Nossa, tô muito de cara. Não acredito, mano. Afs. Vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Botei a caneta em cima da mesa e ela apagou. Nota 0 para mim. Fração geratriz. Então, no denominador, cada algarismo do período será associado um número 9. Como assim um número 9? Já vou entender. Ainda no denominador, a cada algarismo do antiperíodo será associado um número 0. Bom, vamos lá para os exemplos elementares aqui, né? Como assim? Então vamos começar. Então vamos supor que eu queira achar a fração geratriz dessa dízima periódica aqui, ó. Bem simples, talvez alguns já saibam de cabeça, né?
Essa aqui é a minha dízima periódica. Tá? Qual que é o... Oi? Você escreveu o nome do denominador 2 vezes. Aí eu não sei o que acreditar agora. Aqui em cima? Não, mas é que são 2 casos mesmo. Isso aqui tudo... que eu não estava prestando atenção. Não, é que eu vou explicar agora o que eu quero dizer, tá? É que você tem 2 casos. Esses 2 casos se referem ao denominador. Se ficar mais simples, talvez eu colocar assim, ó. Talvez... sim, agora tá melhor. Acho que fica melhor, né? Fica mais intuitivo assim, tá? Então, beleza. Mas e aí? Como é que eu acho a fração geratriz disso aqui, né? Bom, em primeiro lugar, né, o método. Você vai pensar assim, ó, quem que você vai escrever no numerador, na parte de cima da fração? Para esse caso, né? É o período. Quem que é o período que você está enxergando aí? Quem que é o período dessa dízima periódica? É o 3. Tá? E aí o que ele diz a nossa regra aqui? Ó, que para cada algarismo do período será associado um número 9. Aonde? No denominador. Então note que o nosso período ele possui um algarismo. Então deixa eu circular aqui. Ó. Esse aqui é o nosso período. É o 3. Então, esse é o nosso P, tá? É o 3. E ele possui um algarismo. Um algarismo. Então, no denominador, como é um algarismo, eu vou associar um único 9. Ó, 3 nonos. Se você simplificar isso aqui, ó, dá para simplificar por 3. Então, você vai ter aqui, ó, exatamente 1/3. Se você pegar na calculadora e dividir 1 por 3, você vai chegar naquela dízima periódica. Tá? Vai chegar exatamente nessa dízima periódica. Vou dar um outro exemplo. Tá? Vou pegar aqui o número 0,45. 45. Bom, como é que eu acho a fração geratriz desse cara aí, né? Bom, primeiro, quem que é o meu período nesse caso? Meu período é o 45, certo? Então vai ser o 45 que eu vou escrever aqui no numerador. Ó. Sempre eu vou escrever, nesse caso, que a parte inteira é 0, o 45. Então, note que esse aqui é o meu período. E nesse caso ele tem quantos algarismos o meu período? Ó, possui 2 algarismos. Então, para cada algarismo do período, ó, eu associo o número 9. Como eu tenho 2 algarismos no meu período, eu vou colocar aqui, ó, 2 9s no denominador. Só um pouquinho que tem gente entrando. Certo? Dá para simplificar essa fração? Dá, né? Dá para simplificar aqui por 9. Ó. Você pode simplificar por 9 essa fração. 45 divididos por 9 dá 5. E 99 divididos por 9 dá 11.
Então, se você pegar na sua calculadora e dividir 5 por 11, vai dar exatamente o 0,45. Se vocês tiverem uma calculadora aí e quiserem fazer, pode usar a calculadora mesmo aí do celular, vocês vão notar que dá certinho, tá? Certo? Tranquilo? Sim ou não? Cara, sim, fizeram uma pergunta no chat, mas já se responderam ali, então... Perguntaram por que é um 9, alguma coisa do gênero, isso? Exatamente. Mas assim, ó, como eu tinha falado, pessoal, eu estou me preocupando aqui com os métodos, eu não vou explicar os porquês agora, tá? Existe um porquê disso funcionar dessa forma. Eu gostaria de talvez discutir esses porquês quando a gente voltar, né, para a aula. A gente pode tentar discutir isso com uma maior profundidade, mas nesse momento eu quero que vocês entendam o método. A gente vai fazer tipo a receita de bolo. Talvez aqui no final eu dê um exemplo mais... um único exemplo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do porquê que aparece esse 9, porquê que esse 0. Eu vou dar talvez uma ideia intuitiva para vocês do porquê disso, tá? Beleza? Tá, professor, mas daí você pergunta assim, mas aqui, ó, todos os exemplos que você pegou, a parte inteira aqui é 0. E se a parte inteira não for 0? Como é que a gente faz se a parte inteira não for 0? Então vamos para a próxima página. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Então vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. 1,222. Então assim, ó. Primeira coisa a gente já sabe que a quantidade de algarismos do período vai corresponder à quantidade de 9s que você põe no denominador. Como o nosso período tem um único algarismo, então a gente vai colocar aqui, ó, um único 9, porque note que o meu período nesse caso é quem? É o 2. Então é um único algarismo, esse é o nosso P. Tá? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui, acho que PI, eu chamei de parte inteira PI, né? Ó, parte inteira, a nossa parte inteira é o PI. Como que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente precisa chegar no 1.2222, né? E aí, como é que a gente faz? Será que a gente só vai colocar o período agora? Se a gente só colocar o 2 e fazer 2 divididos por 9, não vai dar certo. Não vai dar certo a nossa... Porque se você fizer 2 nonos, colocar só o período aqui, ó, 2 nonos, o que vai ser esse 2 nonos? Vai ser 0,222, tá? Não vai ser 1,2, né? Então, o que a gente tem que fazer aí para achar o a nossa fração geratriz, né? Professor, volta aqui no último quadro para eu tirar print. Deixa eu ver. Só tirei que tem alguém pedindo para entrar. Tirou? Aham. Beleza. Tá. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar a parte inteira. Vou escrever isso aqui bem separado, que depois eu vou escrever a legenda inteira. A gente vai pegar a parte inteira com o período e subtrair da parte inteira. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó.
Vou destacar em verde. Esse 1 aqui, ó, representa a parte inteira. Esse 2 aqui, ó, representa o meu período. E esse cara aqui, ó, também é quem? Parte inteira. Então, ó, eu uni a parte inteira com o período e subtraí da parte inteira. Isso aqui vai ter como resultado quem? Ó? 11 sobre 9. Se você pegar aí na tua calculadora e dividir 11 por 9, você vai chegar no 1,2222. Podem conferir aí que vai dar certinho. Parece mágica, né? Você vai fazer aí na calculadora. Claro que isso tem uma justificativa, né, pessoal? Que agora, nesse momento, eu não estou me preocupando em fazer com vocês, mas quero fazer. Vamos pegar um outro exemplo aqui, então. Ó. Vamos supor que eu tenha 2,14. Tá? Vou escrever assim a minha dízima periódica. Isso indica que quem está se repetindo é o 14. Tá? Muito bem, o que a gente vai fazer? Primeiro, o meu período ele tem 2 algarismos. Então, significa que no denominador eu vou ter 2 números 9. Para cada algarismo do período, eu associo um 9. Como é que eu vou fazer no numerador? Eu vou pegar a parte inteira, que é o 200, que é o 2, e unir com o período, que é 14. Então, vai ficar 214. E subtrair da parte inteira, que é quem? 2. Certo? Então, isso vai ficar aqui, ó, 212 sobre 99. Tá? Se você pegar o 212 e dividir pelo 99, com certeza vai dar aí o 2,141414. Podem conferir aí na calculadora de vocês. Tá? Tá, professor, mas você não falou quando tem o antiperíodo. E quando tem o antiperíodo? Como é que a gente faz? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma situação assim, ó. 2,314 14. E agora, como é que a gente acha o nosso querida fração geratriz? Alguém tem alguma sugestão? Não lembram, né? Bom, primeira coisa, né? Vamos analisar aqui, ó. Vamos olhar primeiro para o denominador. Para cada algarismo do período, eu associo um 9. Então, como o meu período tem 2 algarismos, porque o meu período é 14, né? O meu período aqui é 14, nesse denominador eu vou colocar 2 9s aqui, ó. Tá? Beleza? E aí? Bom, aí a gente tem o antiperíodo.
certo? O antiperíodo, nesse caso, que é o 3, ele tem quantos algarismos? O antiperíodo tem um único algarismo. Então, o que eu farei lá no começo? Ó? Que a cada algarismo do antiperíodo será associado um zero. Então, como o nosso antiperíodo tem um único algarismo, eu vou colocar um único zero. Então, vai ficar assim, ó, 990. Ah, mas eu não posso colocar o zero na frente? Como é que eu sei? Você sempre vai começar pelo período, né? Porque você colocar o zero na frente do 99, se você colocar 0 e 99 é como se fosse o 99. Daí não faz sentido, tá? Eu fazer dessa forma. Não sei se eu me fiz claro aí, pessoal. Então, como é que vai proceder agora a parte do numerador? Como é que a gente vai fazer agora? Olha, anteriormente, o que a gente fazia? A gente pegava parte inteira, período, e subtraía da parte inteira. Aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar parte inteira, anteperíodo, período. Certo? E de quem que a gente vai subtrair isso? A gente vai subtrair da parte inteira unida com o anteperíodo. Deixa eu botar aqui mais... Desculpa, professor. Pode falar. Interromper, professor, mas o professor poderia explicar o porquê do 9? Eu não consigo entender muito bem. Então, eu tinha falado no começo que nesse momento a gente vai se preocupar com o método, tá? A gente vai preocupar com o método. Depois eu vou explicar o porquê do 9 que a gente está associando, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Então, assim, ó, por enquanto, eu quero que vocês lembrem o seguinte, que para cada algarismo do período vai ser associado um 9 no denominador e para cada algarismo do anteperíodo a gente vai associar um 0. Depois a gente entender bem esses métodos, aí eu vou tentar dar uma justificativa para vocês, tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Que tinha ficado 990. Tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, 2.314 menos 23, isso aqui vai ficar 2.291. Divididos por 990. Tem mais um pedindo para entrar. Certo? Se você fizer essa continha, provavelmente você vai chegar aí no 2,3141414. Se você olhar aí na tua calculadora, enfim, fazendo na tua calculadora. Se vocês estão fazendo com a calculadora, vocês vão verificar que isso dá certo. Tá? Então, só para entender aqui o que eu fiz agora, né? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei aqui parte inteira, PI, aí uni com quem? Com o anteperíodo, que é esse cara aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo, AP, que é o 3, e unir com o período, que é o que eu vou destacar em vermelho aqui, ó. Ó, período. Então eu uni esses três aqui, ó, e formei o algarismo 2314. E aí peguei e subtraí de quem? Do PI
que é a parte inteira, e o antiperíodo, AP. Certo? Então, uni esses dois e aí fiz a diferença com aquela primeira parte. Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui só para a gente fixar o método, né? Ou melhor, deixa eu fazer aqui o seguinte, né? Já que vocês estão tão curiosos com o 9, aí, como é que aparece e tal, vamos tentar justificar aqui de uma forma um tanto quanto intuitiva, né? Mas acho que talvez fique claro. Eu não vou mostrar todos os casos, porque vai ter um caso muito difícil, mas vou dar uma ideia intuitiva do que vem a ser o 9. Então, vamos pegar o nosso primeiro caso, que é o caso mais simples, que é o 0,3333, que a gente pegou, né? Como exemplo. Vou colocar mais 3 aqui, que vocês vão entender o porquê. Bom, eu preciso achar a fração geratriz desse cara. Então, assim, ó, eu vou trabalhar na forma de equação com isso aqui, ó. Eu vou chamar esse 0,3333 de x. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que a gente chama de manipulação algébrica aqui, que é uma coisa que a gente tira meio da manga, meio como se fosse mágica. Mas assim, ó, vocês vão ver que tem sentido. Eu vou pegar toda essa equação aqui, como ela funciona como uma equação, nada impede que eu multiplique ambos os membros por 10. Já vou explicar o porquê que eu estou multiplicando por 10. Então vai ficar assim, ó, 10x, tá? Agora olha só, quando eu multiplicar essa dízima periódica por 10, a vírgula vai arrastar uma casa. Então vai ficar assim, ó, 3,333. Ah, professor, você colocou um 3 a mais. Não faz diferença a quantidade de 3 que eu coloco, porque é uma dízima periódica, tem infinitos 3 ali, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer com essas duas partes aqui, ó. Quando eu multipliquei por 10, eu quero que você note que o que eu fiz, ó. Quando eu multiplico essa expressão por 10, eu faço com que a parte decimal desse número seja igual à parte decimal desse número aqui, ó. Note que as duas partes decimais são iguais. Agora, a gente faz um artifício aqui que é o seguinte, ó. Eu vou pegar a equação de baixo e subtrair da equação de cima. Daí, olha o que vai acontecer, ó. Vou subtrair 10x menos 1x. Vai ficar quanto? 9x. Aí 3,3333 menos 0,3333. O que vai acontecer com essa parte decimal quando eu subtrair o 3,3333 do 0,3333? A parte decimal ela vai se anular e vai ficar 3 menos 0, que vai ficar 3. Isolando o x, eu vou ter x que é igual a 3 nonos. Olha o 9 aqui aparecendo. Que quando se simplifica, fica 1 terço. Vou pegar um outro exemplo, tá? Só para ficar mais ilustrativo aqui do porquê do 9. Vamos supor aqui que agora eu queira achar essa situação aqui, ó. 0,4545. Beleza. Só que note que o nosso período agora é quem? 45. Então, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100 a minha equação. Então, vai ficar assim, ó. 100x igual 45, andou duas casas porque está multiplicando por 100, 45
45. Tá? Vou usar do mesmo artifício agora. Ó. Vou subtrair a equação de baixo pela equação de cima. Ó, 100 menos x. Ah, mas por que você não multiplicou por 10? Porque se eu multiplicasse por 10, o que iria acontecer? Essa parte decimal aqui, ó, não seria exatamente igual a essa. Porque se eu multiplicasse por 10, ia ficar 4,54. E daí não teria a mesma parte decimal. Porque o meu objetivo é anular a parte decimal. Que é o que vai acontecer aqui, ó. 100 menos x, 99x. Olha lá, ó. 45,4545 menos 0,4545. A parte decimal ela se anula. E sobra quem? 45 menos 0, que é 45. Então, x vai ser igual a 45 sobre, olha lá, ó, 99. Claro, com essa mesma ideia eu posso explicar, por exemplo, a questão do antiperíodo, que é zero, né? Também dá para explicar dessa forma. Por exemplo, ó, vou usar uma situação que tem um antiperíodo. Tá, vamos supor o seguinte aqui, ó. Vamos pegar assim, ó, 0, puxar um pouquinho para frente aqui o número. 0,422, tá? Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de x. Aí note só. Por quanto será que eu vou multiplicar agora? Bom, vou multiplicar por 10. Né? Por que eu estou multiplicando por 10? Porque o meu período tem uma única casa. Então vai ficar assim, ó, 10x igual a 4,222. Beleza, só que note bem, as partes decimais são iguais. Se você olhar ali a parte decimal, né, dessa segunda expressão aqui, ó, é 2,222 e aqui é 4,222. Então eu não consigo, se eu subtrair as duas expressões, eu não consigo eliminar a parte decimal. Então agora eu vou pegar aqui, ó, a expressão aqui de cima e multiplicar por 100. Tá? Então olha o que eu vou ter aqui, ó, 100x, que vai ser igual, agora vai ficar como? 42,222. Muito bem, agora eu vou pegar essas duas expressões aqui, ó, e subtrair elas. Então, nota que vai ficar 100x menos 10x vai ficar 90x. A parte decimal ela se anula, tá? E aí você vai ter o que, ó? 42 menos 4. Note que esse 42 é a união de quem? Do período com o antiperíodo, que forma o 42, menos 4. Então, a gente está fazendo antiperíodo, período, menos o antiperíodo, que era a regra que a gente tinha anteriormente. Então, isso aqui vai ser igual, x vai ser igual a 38 sobre 90. Dá para simplificar aqui, mas eu não vou me ater a isso. Note que como é que a gente fazia para transformar a partir da nossa regrinha, né? Como é que a gente fazia para transformar? Né? A gente fazia o seguinte, né? A gente pegava aqui, ó, antiperíodo
e período menos antiperíodo. Para cada algarismo do período eu coloco um 9 e para cada algarismo do período eu associo um 0. Ó, vai dar a mesma coisa. 38 sobre 90. Estou ciente que dá para simplificar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Não sei se deu para entender mais ou menos a ideia do 9, que estavam curiosos, né, com a ideia do 9. Né? E a ideia é mais ou menos essa, né? Ela tem um fundo da ideia das equações. Existe uma outra forma de justificar esse 9 aí, a partir de um conceito, de um assunto chamado progressão geométrica, mas é um assunto que a gente só vai ver no segundo ano. Então não vou falar dele agora só para justificar isso, né? Que é bastante coisa que eu preciso falar de progressão geométrica para poder chegar nesse raciocínio, né? Então eu não vou meter isso. Mas a ideia do 9, do 0 aparecer, se justifica em função dessa manipulação com esse tipo de equação. Que eu não sei se ficou respondido para quem queria saber, né? Mas essa é a ideia intuitiva por trás do 9 e do 0, quando aparece no período e antiperíodo, respectivamente. E aí, pessoal, alguma dúvida? Quem é o mediador aí tem alguma dúvida? Apareceu? Ficou claro? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. No chat. Tem nada? Então todo mundo entendeu? Pede para ele explicar o que, meu Deus? Aqui. Mas ele acabou de explicar. Mas eu acabei de explicar essa questão do 9, do 0. Eu não entendi, Guilherme, ainda. Qual que é a tua dúvida? Pode abrir o microfone, Guilherme, para perguntar. Ok, desculpa. Vergonha. Não precisa ter vergonha. A gente está aqui para aprender junto. Fala, Guilherme. O 9 é para os P's, no caso, né, que eu me esqueci, o significado do P. E o 0 é para o AP? Isso. P é período e AP é antiperíodo. Exatamente. Ok, obrigado. Beleza, querido? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Que eu vou pedir para vocês encarecidamente que nas nossas aulas síncronas, tá? Eu já vou parar aqui a gravação, tá? É bem